Obrigado. Então, saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Físico, um corpo saudável, que funcione bem. Saúde mental, uma mente que funcione bem. Saúde social é o nosso relacionamento com as pessoas. E saúde espiritual é o nosso relacionamento com Deus. Interessante que isso é uma definição da Organização Mundial de Saúde. E quando a gente tem esses 4 itens de saúde, nós temos o que a gente conhece como felicidade. A revista eletrônica Medscape, de medicina, naturalmente, todos os anos faz uma estatística de quem são os médicos mais felizes. E no ano de 2016 teve uma estatística que trouxe assim: os médicos mais felizes são os reumatologistas. Eu não sei por que os reumatologistas, quando eu estava para decidir que residência eu ia fazer, que especialização eu ia fazer, o professor de reumatologia me perguntou: por que você não faz reumatologia? Eu falei: reumatologia é uma profissão, uma especialidade muito infeliz, vocês não curam ninguém. Todo mundo continua com a doença, toma remédio, alivia e tal, mas enfim, a medicina ela tem realmente essa característica de, como cura, não ser tão eficiente como prevenção. Mas os reumatologistas foram, nesse ano, os mais felizes. E daí vamos descobrir por que eles foram mais felizes. Certamente não foi por causa da especialidade. Então, esse grupo dos médicos mais felizes eram pessoas com mais de 60 anos, então são nossos companheiros, né? Com saúde física excelente, com peso normal, não eram obesos nem magros demais, faziam exercício físico mais de 4 vezes por semana, não fumavam, bebiam pouco ou não bebiam, tinham finanças em ordens, sem dívidas, são casados, têm religião e são praticantes e fazem trabalho voluntário para a igreja. E eu achei isso muito interessante, que uma revista científica eletrônica que trata de saúde diga assim: os médicos não eram mais felizes porque tinham religião, eram praticantes e faziam trabalho voluntário para as suas igrejas. E se vocês olharem o que eu marquei ali, esse conjunto de informações, primeiro mostra que eles tinham saúde física, depois mostra que eles têm saúde mental e social, e finalmente mostra que eles têm saúde espiritual. E por isso, não por serem reumatologistas, mas por causa dessas características, eles são os médicos mais felizes. Aí vamos dar uma olhada nos médicos mais infelizes. Infelizmente eu estou entre os clínicos gerais, mas não sou dos mais infelizes. E os neurologistas, os gastroenterologistas, por que esses 3 grupos eram os mais infelizes? Então, o grupo dos mais infelizes estava em torno de 55 anos, tinham problemas de saúde variados, eram mais obesos, faziam quase nenhum exercício físico, tinham problemas com álcool, situação financeira péssima, dívidas impagáveis, eram divorciados na sua maioria ou separados e tinham religião, mas não iam à igreja. Interessante isso, para mim me chamou muito a atenção, porque as pessoas se tornam infelizes. Então, quando a gente faz um seminário como esse aqui, para ver como fazer bem as pessoas que são idosas ou que vão ser idosas, a gente tem que passar essas informações, porque nós queremos viver bastante, queremos viver mais, mas queremos viver mais felizes. E não simplesmente viver mais em cima de uma cama ou passando dificuldades. Dessas saúdes todas, é difícil dizer se tem uma mais importante, mas eu achei interessante trazer para vocês esse comentário sobre saúde mental, porque isso foi escrito há mais de 100 anos e diz o seguinte: nós desequilibramos a saúde mental, o sistema nervoso, cansando a mente e cansando o corpo excessivamente. Dormindo pouco,
comendo e satisfazendo o apetite, mesmo sabendo que aquilo faz mal para a nossa saúde, e negligenciando o exercício físico. Então a gente começa a ver que existe uma constância nas informações sobre como ter uma melhor saúde. Agora, no final de abril, a revista Circulation Online trouxe mais uma avaliação do Nurses Health Study, o estudo da saúde das enfermeiras, junto com o estudo da saúde dos profissionais de saúde. Então são um grupo de mulheres e um grupo de médicos grande. E eles avaliaram 79 mil, praticamente, enfermeiras que foram acompanhadas por até 34 anos, de 1980 a 2014, e 44 mil profissionais homens de saúde por até 28 anos. E o que se descobriu desse estudo da saúde das enfermeiras e dos profissionais de saúde? No follow-up desses 30 anos aproximadamente, morreram desses participantes 42 mil. Quase 14 mil morreram de câncer. 10.700 praticamente morreram de doenças cardiovasculares e infarto, que são as duas causas que mais matam. Mas o que fez a diferença para os que continuaram vivos? O que fez as pessoas viverem mais nesse grande estudo de saúde? Primeiro, os que tinham 5 itens importantes de hábitos de vida. E o primeiro desses itens é nunca fumar. Quantos se encaixam nesse item? Parabéns, vão viver mais. Segundo, índice de massa corporal entre 18,5 e 25, ou seja, os que não estão acima do peso. Quantos se encaixam? Parabéns para vocês. Muito bom. Terceiro, aqueles que fazem exercício físico moderado, 30 minutos ou mais por dia. A recomendação, que legal, muito bom. A recomendação atual da Organização Mundial de Saúde é 30 minutos, pelo menos 5 vezes por semana. Certo? Dieta saudável de alta qualidade. O que é uma dieta saudável de alta qualidade? Uma dieta com menos sal, menos carne, não comer embutidos, não tomar refrigerantes, comer poucos doces e açúcar, não comer frituras e aumentar significativamente o consumo de frutas, verduras, legumes, os integrais, arroz integral, pão integral, farinha integral, trigo integral, aveia. Todas essas coisas fazem parte de uma dieta saudável de alta qualidade. Além disso, nozes e castanhas, quando baixarem de preço, azeite de oliva, abacate, coisas que são altamente benéficas para a saúde. Isso faz parte de uma dieta saudável de alta qualidade. E esse grupo ou bebia um pouco ou não bebiam. Então, nunca fumaram, magros, exercício físico regular, dieta saudável e pouco ou nenhum consumo de álcool. O que aconteceu com esse grupo? Nos Estados Unidos, antes de comentar o que aconteceu, eu queria perguntar, quantos de vocês, desses 5 itens, têm 2 itens? Pelo menos 2 itens. Quantos desses 5 itens têm pelo menos 3 itens? Vamos voltar lá para a gente ver? Quantos têm 3 itens? Quantos têm 4 itens? Sobraram uns 3 ou 4 agora. Não, tem mais. Quantos têm os 5 itens? Legal, muito bom, parabéns para vocês. Nos Estados Unidos, vejam que interessante, de 88 a 92, só 15% dos americanos tinham 5 itens. E isso piorou. De 2001 a 2006, só 8% tem os 5 itens. Qual é a expectativa de vida dessas pessoas? Então, as pessoas que não têm, as mulheres que não têm nenhum desses itens, nos Estados Unidos, têm uma expectativa de vida de 79 anos. As que não têm nenhum desses itens. Mas as que têm,
Os 5 itens têm uma expectativa de vida de 93 anos. Ou seja, coisas absolutamente simples. E em cima disso nós devemos trabalhar nas nossas campanhas. Coisas absolutamente simples que não custam quase nada. Os homens que não faziam que não tinham nenhum desses 5 itens, tinham uma expectativa nos Estados Unidos de 75,5 anos. E os que faziam os 5 itens tinham uma expectativa de 87,6 anos. Então, faz uma enorme diferença, não só no fato de que eles vão viver mais, mas o risco de morrer do coração, em quem tem os 5 itens, é 82% menor cada ano. O risco de morrer de câncer é 65% menor cada ano. A chance de morrer de qualquer doença durante o estudo foi de 74% menor nos que tinham os 5 itens. Então, não é só uma questão de viver mais, mas viver com qualidade, viver com saúde. Essa é uma fotografia da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, onde eu tive o privilégio de estudar, fazer o meu fellowship e fui convidado para ser professor durante algum tempo. Tenho excelentes recordações dessa época nos Estados Unidos. Essa universidade fez um estudo pioneiro na década de 50, porque existem 5 regiões no mundo chamadas de Blue Zones. Quem já leu sobre isso, dos Blue Zones? Blue Zones são regiões do mundo onde as pessoas vivem mais. Então tem a ilha da Sardenha, a ilha de Kíria, na Grécia, a Nigoya aqui na América Central, na Costa Rica, no Japão tem a ilha de Okinawa, e aqui nos Estados Unidos a região dos adventistas do sul da Califórnia. Como essa universidade é uma universidade adventista, eles fizeram um estudo na década de 50 para saber se realmente os adventistas daquela região viviam mais do que os não adventistas. E eles descobriram que eles viviam de 10 a 12 anos mais. Aí o governo americano achou que aquilo era interessante, mas por que vivem mais? Comparar adventistas com adventistas tem muitas coisas que são diferentes, então não dá para saber por que eles vivem mais. Então vamos comparar os adventistas com os adventistas. E reuniram 34 mil adventistas que participaram desse estudo de 72 a 96. Desses, 52% eram vegetarianos e 48% eram carnívoros. Dos vegetarianos, 2% eram vegetarianos estritos. Não comiam absolutamente nada de origem animal. 30% ovo-lacto-vegetarianos e 20% comiam carne menos de uma vez por semana. Esse estudo foi tão importante que já tem mais de 400 artigos publicados como consequência desse estudo. E ele é um estudo pioneiro que estimulou outros grandes estudos a serem feitos no mundo inteiro. Primeiros achados. Os magros vivem 3 a 4 anos mais. Obrigado. Exercício físico. Quem faz exercício físico regular vive outros 3 a 4 anos mais. Quem come muitas frutas e verduras regularmente vive outros 4 a 5 anos mais. De tal forma que nesse estudo original de Loma Linda, os magros que faziam exercício físico e que comiam muitas frutas e verduras, tinham a chance de viver de 10 a 12 anos mais só por causa disso. Dá para fazer? Dá. Com certeza. Eu faço? Em 1996, o estudo completou 25 anos e eles descobriram que os adventistas vegetarianos tinham menos câncer e menos infarto. Isso já para nós é uma coisa mais ou menos óbvia. Mas eles descobriram, e isso foi notícia no mundo inteiro, que quem comia nozes mais de 5 vezes por semana tinha uma mortalidade geral 15% menor, mas tinha 50% menos infarto. Só porque comiam nozes e castanhas. E é muito mais gostoso comer nozes e castanhas do que tomar
simvastatina. Os que faziam exercício físico regular, só por causa disso, tinham uma mortalidade 20% menor todos os anos. Os que comiam salada verde diária tinham uma mortalidade menor, 35% menor. Quer dizer, vai aumentando os benefícios. E os que comiam frutas 2 vezes por dia tinham uma mortalidade 43% menor. Então, hoje em dia, no meu consultório, quase todos os pacientes recebem uma recomendação. Eu escrevo à mão na frente e vou discutindo com eles lá. Menos sal, menos carne, não tomar refrigerante, não comer embutido, passa um X no embutido, passa um X no refrigerante, comer mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais alimentos integrais, fazer exercício físico diário, e daí eu passo para ele e digo, essa é a tua receita que compra na feira. Simples. O que mais que eles descobriram? O Dr. Gary Fraser, conheci, foi meu contemporâneo lá em Loma Linda, é o pesquisador-chefe desse estudo. E ele observou que os adventistas vegetarianos são mais adventistas que os mais adventistas não. Os adventistas vegetarianos são mais saudáveis do que os adventistas não vegetarianos. Tem menos diabetes, menos hipertensão, menos artrite, menos câncer, menos infarto do que os outros adventistas. Mas isso não pode ser explicado só porque eles não comem carne. Porque tem uma porção de coisas que uns fazem diferentes dos outros. Por exemplo, os vegetarianos fazem a principal refeição normalmente pela manhã. Evitam comer entre as refeições. Comem mais cereais integrais, mais frutas, legumes, verduras, nozes, comem menos açúcar, menos alimentos refinados, menos alimentos industrializados, fazem exercícios vigorosos mais regularmente e são magros. Então, tem um monte de coisas que as pessoas vegetarianas fazem porque gostam de cuidar bem da sua saúde. Não é só o fato de não comer carne que os torna mais saudáveis. Os adventistas carnívoros fazem principal refeição à noite, comem mais entre as refeições, ficam beliscando o dia inteiro, comem mais gorduras, mais queijo, mais frituras, fazem menos exercício, são mais obesos, vivem menos, têm mais doenças. Então, fatores importantes nesse estudo: consumo de carne, consumo de nozes, exercício, peso e fumo. E eles dividiram esses 34 mil adventistas em 3 grupos. O primeiro grupo, os caras que faziam tudo direitinho, tudo certinho, né? Então, o que eles faziam? Eram vegetarianos totais, comiam nozes mais de 4 vezes por semana, faziam exercício físico mais de 3 vezes por semana, tinham peso médio, nem magro, nem obesos, e nunca fumaram. O grupo 2 fazia tudo direito, mas um pouco menos religiosamente, né? Comiam carne menos de uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez cada 3 semanas, nozes 2 ou 3 vezes por semana, não tanto quanto o outro grupo, exercício físico frequente, mas não regular, peso médio, nunca fumaram também. E o terceiro grupo, os caras que faziam tudo errado. Carne mais de 3 vezes por semana, nozes menos de uma vez por semana, nenhum exercício físico, tem peso em excesso e foram fumantes no passado. Qual era a comparação que a gente tinha entre os 3? O grupo 1, que fazia tudo certo, vive 12 anos mais do que os outros adventistas que faziam tudo errado. O grupo que fazia as coisas mais ou menos certo vivia 10 anos mais. Mesmo assim. E o grupo que fazia tudo errado dizia adeus para a viúva 10 a 12 anos antes. O que é isso aí? Que desenho é esse? Do que é isso aí? São cromossomos. Os cromossomos são as fitinhas que tem dentro. É uma coisa tão espetacular que não dá para acreditar que não existe Deus. Porque é muito maravilhoso que uma fitinha dessa tenha lá metade num espermatozoide, metade num óvulo, e juntando os dois dá uma pessoa perfeita que funciona. Isso é uma coisa
como é que vai fazer isso por evolução? Quantos milhões de anos ia levar para fazer isso? E nesses milhões de anos, onde é que estava o espermatozoide esperando? Quer dizer, é uma coisa, na minha cabeça não entra isso. Mas vamos voltar para o cromossoma. Né? E esses vermelhinhos na ponta, o que são esses vermelhinhos? Chamam-se telômeros. O que são os telômeros? Telômeros são os reloginhos que tem na ponta dos cromossomas, os reloginhos que dizem quantos dias nós ainda temos de vida. Cada dia que passa, eles encurtam um pouquinho. Até que quando deixa de encurtar, é porque não tem mais como encurtar e você... Tchau. Até aí tudo bem, tem muita gente tentando descobrir como é que a gente incumprida esses telômeros, né? Como é que a gente faz eles ficarem mais longos, né? Porque não só eles fazem você viver mais, mas eles evitam as doenças do envelhecimento, as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o diabetes, etc. Então, ter esses telômeros maiores é uma perseguição. O Dr. Dean Ornish, que foi médico de vários presidentes americanos, formou 2 grupos e publicou isso no Lancet Oncology em 2013. E os 2 grupos foram acompanhados durante 5 anos. Eu imagino que os 2 grupos tinham o mesmo tamanho no início. Mas o primeiro grupo só sobrou 10 homens, porque eles tinham que fazer uma dieta durante 5 anos, comendo muitas frutas, muitas verduras, cereais integrais, fazendo exercício físico moderado regular, controlando o estresse e tendo grupos de apoio. Talvez muitos não aguentaram e desistiram do estudo. Né? E o outro grupo, os outros 25 companheiros, faziam um check-up anual com o seu médico. O médico dava as orientações, pedia colesterol, glicemia, hemograma, vitamina B, essas coisas todas que a gente pede no check-up. No final do acompanhamento dos 5 anos, o grupo 2, que fazia o check-up regularmente todos os anos, tinham todos esses 25, os telômeros, que são os reloginhos, tinham já corrido 3% de encurtamento, quer dizer, a vida deles tinha encurtado 3%. Natural, isso é o que a gente espera. O grupo que tinha mais frutas, mais verduras, mais cereais integrais, mais exercício físico, melhor controle do estresse e mais grupos de apoio, ou seja, cuidava da saúde física, mental e espiritual, esse grupo, para surpresa, os telômeros tinham crescido 10%. Em vez de diminuir, tinham crescido 10%. E quanto mais eles tinham aderido a essas medidas bem simples, maiores eram os benefícios, maiores estavam os telômeros. Acabou minha aula. Que mensagem vocês vão levar dessa aula? Primeira coisa, o que eu vou fazer da minha vida? Essa é a primeira coisa. O que eu vou fazer para ter uma velhice melhor, para ficar menos doente? Segundo lugar, vou tentar contaminar a minha família. E isso não pode ser por imposição, mas tentar contaminar. E, em terceiro lugar, passar essa informação para todas as pessoas que eu conheço. Essas informações, elas são úteis e verdadeiras. São baseadas em evidência. Não são esses fake news sobre saúde que vocês veem na televisão e nas redes sociais. Deus abençoe a todos. Obrigado.